Vamos dar continuidade aqui ao assunto que nós começamos na semana passada. Êxodo capítulo 3. Lembrando que aqui é só um resumo, tá, irmãos? Como eu falei, esse slide inicial aí é só um resumo dos acontecimentos na vida de Moisés. Nós falamos até a chegada de Moisés na sarça, né? Na verdade, o foco maior foi o período que envolvia ali o nascimento de Moisés. E aí, como eu estava falando com o pastor André aqui, normalmente essa série de estudos eu aplico em 5 semanas, aqui serão 4, então eu tive que reduzir, obrigado querido, eu tive que fazer uma adaptação. Então hoje eu vou tentar adiantar o máximo que eu puder, para ver se a gente consegue ir até a morte dos primogênitos, que se a gente consegue ir até lá, tá bom? Então aqui é só um panorama mesmo, para você ter ideia dos acontecimentos, tá bom? Para você ter ideia dos acontecimentos da vida de Moisés. E nós paramos ali com a chegada de Moisés na sarça, Deus manifestando-se para Moisés na sarça. Vou te pedir perdão, porque estou com a garganta muito inflamada, muito mesmo. Mas vamos devagarzinho, vou pegar carona no que a pastora Cláudia disse para mim ali nos bastidores. Ela falou: o altar renova. Eu falei: amém. Então que renove a minha garganta. Êxodo 3, a partir do verso 1, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Para a gente começar a expor o texto aqui, se você estiver fazendo as suas anotações, o verso 1 diz: ao monte de Deus, a Horebe. Só que Horebe aqui nessa ocasião ainda não era o monte de Deus. Por que Moisés escreve monte de Deus? Porque o texto foi escrito depois. O texto foi escrito depois. Então, para que quem lesse soubesse qual foi a região, depois Moisés acrescentou lá, um monte de Deus. Mas aqui ainda era terra de Midian, era terra politeísta, como eu disse aqui semana passada. A religião hebreia só ia começar a ser estabelecida de Moisés para lá. Então, quando o texto diz aqui monte de Deus, é uma referência do que iria acontecer depois. E Moisés insere aqui para nós termos uma ideia. Por que é importante frisar isso aqui? Porque é nesse lugar, como eu falei aqui na semana passada, que Deus vai manifestar a presença dele. Moisés está caminhando a passos largos em direção à sarça. E essa região que Moisés está caminhando é a região de Midian. Moisés está atrás do deserto cuidando de ovelhas que não eram dele, eram do sogro. E quando Moisés está caminhando a passos largos, resoluto, disposto a chegar perto da sarça, Deus percebe que Moisés vai chegar. Deus conhece, sabe que se Deus não falasse nada, se o Senhor não falasse nada com ele, ele chegaria nas proximidades da sarça. Então é quando Deus o chama no meio da sarça. O verso 2 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Por que Moisés se aproxima da sarça? Só recapitulando o que eu falei semana passada, não foi porque a sarça estava queimando, é porque ela não se consumia. A sarça queimava, queimava, queimava e não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés caminha a passos largos em direção à sarça. O verso 3 diz que ele quer se aproximar para entender essa visão. Por que a sarça não queima? Quer entender o que ele está vendo, na verdade. Visão aqui não é que fosse algo sobrenatural, é que ele quer entender o que ele estava enxergando. E no verso 4 diz que Deus brada do meio da sarça com ele, pelo nome, chamando ele pelo nome: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui. E aí no verso 5 Deus diz: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O que a gente tem que pontuar aqui? A terra que Deus está chamando de santa, vou repetir o mesmo que eu falei na semana passada, é a terra de Midian, é a terra da aflição, é uma terra idólatra, é uma terra politeísta. Mas por que Deus está chamando essa terra de santa? Porque Deus desceu lá. E quando Deus desce, ele muda o ambiente. Terra de aflição vira terra de milagre. Terra idólatra vira terra de presença de Deus. Porque Deus muda geografias para que o nosso propósito seja manifesto. E o interessante é que quando Moisés aproxima-se, a gente vai começar a pontuar isso aqui, Deus ordena a Moisés que arranque o sapato dos seus pés. Por que Deus pede a Moisés para que arranque Deus ordena a Moisés que arranque o sapato de seus pés. E aí eu vou ter que relembrar os irmãos aqui a minha ida ao Egito algum tempo atrás, e lá no Museu do Cairo, Cairo que hoje é a capital do Egito, inclusive mudou agora, tem um novo museu no Cairo, mas nesse antigo museu
tinha um setor voltado só para os faraós, aonde provavelmente já deve ter visto em algum filme ou pesquisando alguma coisa na internet. Você viu aquela máscara toda dourada de um faraó, é ouro maciço aquilo, é a máscara de Tutancâmon. Daqui a pouco eu vou colocar ela na tela aqui, para falar sobre algo interessante mais à frente. E você não pode nem fotografar dentro dessa sala, porque as coisas ali são muito valiosas. Tem coisa ali que tem 3.000 anos de idade, então são coisas valiosíssimas. E no meio desse todo esse acervo faraônico, pastor André, por detrás de uma redoma de vidro, igual esse aquário de bateria aqui, tem um trono de um faraó. E aquele trono, feito de madeira e revestido de ouro puro, cunhado naquele trono, tem várias imagens, porque era costume dos egípcios escrever por imagens, os famosos hieróglifos, ou hieroglifos, como você queira. Então eles não usavam letras como nós, A, B, C, D, eles colocavam imagens. Cada imagem significava uma coisa. E naquele trono, quando eu observei, que eu gosto, já percebeu que eu sou muito curioso, quando eu comecei a olhar aquele trono de perto, estava cunhado, cravado naquele trono, a imagem de um faraó sentado no trono, e ele dava uma sandália para uma mulher que estava diante dele. Ele estava com um pé calçado e outro descalço, e a mulher na frente dele com o pé inverso, um calçado e outro descalço. Quando eu vi naquela imagem que o faraó estava dando a sandália para a mulher, imediatamente eu associei a imagem de Moisés arrancando a sandália. Por quê? Porque Moisés passou 40 anos aonde? Dentro do palácio de Faraó. Moisés aprendeu todos os costumes egípcios daquela época. Tudo que era relacionado ao povo egípcio, Moisés sabia. E quando Moisés aproxima-se da sarça, Deus manda arrancar a sandália. E quando eu vi aquela imagem do faraó arrancando o sapato, arrancando a sandália e dando para a mulher, eu chamei o guia da caravana e perguntei para ele, falei, por que esse faraó está dando essa sandália para essa mulher? Aí o guia, que é egiptólogo, ele é egípcio e egiptólogo, pensa bem, o camarada, além de ser egípcio, estudou sobre a cultura egípcia, morou no Brasil durante alguns meses, fala português fluentemente. Saíde, o nome dele, até hoje eu tenho contato com ele, porque a vida é feita de alianças, é feita de network. Então tem gente que a aliança com ela vai te ajudar a aprender bastante. E o interessante é que ele é egípcio e egiptólogo, ele entende muito do assunto. E eu falei, Saíde, por que esse faraó está arrancando a sandália e dando para essa mulher? Ele falou, porque no antigo Egito tinha um costume, sandália fala de autoridade, e você só dava a sua sandália para quem era melhor do que você. Falei, como assim? Ele falou, escravo andava descalço, quem era senhor andava calçado. Então quando um faraó queria compartilhar o trono dele, o reinado dele com a mulher, para mostrar o quanto ela era importante, ele dava uma sandália para ela, dizendo, quero compartilhar a minha autoridade contigo. Só que quando Moisés se aproxima da sarça, Deus não manda ele arrancar uma sandália só. Deus manda ele tirar as duas. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou arranca as duas ou não arranca nada. Por que Deus manda Moisés tirar o sapato? Porque Moisés passou 40 anos da vida dele aprendendo que só anda calçado quem é senhor. Quando Deus se manifestou na sarça, Deus disse, arranca o sapato, Moisés, porque agora você achou um que é melhor do que você. Lá fora você pode até ser muita coisa, mas aqui você é só um servo. Arranca a sandália do seu pé. Aprenda uma coisa, irmão, Deus sempre vai falar contigo numa linguagem que você entenda. Deus está usando uma linguagem que Moisés entende. Por que Deus manda Moisés arrancar a sandália? Primeiro, por causa do costume, fala de autoridade. E isso também parte dentro do costume hebreu. Quando você vê Ruth sendo remida por Boaz às portas de Belém com os anciãos, o que Boaz faz? Ele troca a sandália com os anciãos, porque trocar a sandália é trocar a autoridade. Você quer ver outro ponto interessantíssimo? Você que é pregador, prepara uma mensagem sobre isso aí. Atos capítulo 12. Pedro está encarcerado, a igreja está orando há 7 dias, festa dos pães asmos. Quando terminasse a festa, Pedro iria morrer. Na madrugada que antecedia a execução de Pedro, o anjo vai libertá-lo na prisão. Todo mundo conhece, porque a igreja orava continuamente. E quando o anjo chega lá que Pedro está dormindo, o que o anjo faz? Acorda Pedro e diz o seguinte, lança a capa às suas costas, ata o seu cinto e pega a sua sandália e vem. Espera aí, irmão. O anjo tem que libertar Pedro da pena de morte, está dizendo, calça a sua sandália, calça a sua havaiana. Por que o anjo está preocupado com a sandália de Pedro? Porque só andava calçado quem era senhor, quem tinha autoridade, quem era escravo andava descalço. Quando Herodes prendeu Pedro, falou, vou arrancar a sandália de Pedro, porque esse pastor não tem autoridade aqui. O anjo falou, calça a sandália, porque Deus te deu autoridade, Pedro. E quem Deus deu autoridade, Herodes não vai arrancar ela. Então vem, mas vem com a sandália no pé, Pedro. Por que arranca a sandália? Primeiro porque sandália fala de autoridade. Sem querer ser chato, me ajuda aí. Sandália fala de
Autoridade. Vou dizer mais duas coisas interessantes, aí já não é mais cultura, é mais para os dias atuais a aplicação. Por que que Deus manda Moisés arrancar o sapato? Porque nós temos aqui 3 solas nesse texto: a sola do pé, a sola do sapato e o solo da terra. O que faz separação entre a sola do pé e o solo da terra é a sola do sapato. E aí fica uma lição para a gente aqui: por mais confortável que seja o sapato que você esteja usando, a sola dele é artificial, não é o solo natural. Eu acho que eu já falei isso aqui, pastor André já me ouviu falar isso. Quando a gente vai para algum estado pregar, inclusive eu voltei de viagem agora na segunda-feira, já faço isso há quase 20 anos, é muito comum quando você está num lugar, a igreja que te convidou deixar alguém para cuidar de você. E aí eu estava pregando em Goiânia, e a igreja deixou um casal para cuidar de mim, um casal muito rico, pessoal bem de vida demais, ele empresário, ela também empresária. E aí durante a conversa, estávamos num restaurante, o camarada olhou para mim e falou assim: pastor, eu percebi que o senhor gosta de sapato. Eu falei: nem tanto, mas gosto sim. Ele falou: então vou te abençoar. Eu falei: amém. Vou te vender um sapato que eu tenho lá pela metade do preço. Eu falei: uau. Pensei, uns 300 conto, 200. Falei: que sapato você tem lá? Ele falou assim: eu tenho um Louis Vuitton. Falei: quanto vale esse sapato? Ele falou: para o senhor metade do preço, 2.500. Falei: por 2.500 eu te dou meu pé, varão. Onde eu quero chegar, irmão? Você pode estar usando um Louis Vuitton, que é feito pouquíssimas unidades de cada sapato. Você sabe que quanto mais raro, mais caro. Por isso que você é único. Por que que os grandes costureiros cobram caro? Porque faz uma peça de roupa só por encomenda. Agora você vai na C&A, todo mundo usa a mesma roupa. Já viu, você chega na igreja, o irmão tem uma camisa igual a sua? Por que que essa camisa é barata? Porque faz em série. Agora, quanto mais particular, melhor. Por isso que sapato da Louis Vuitton, bolsa da Louis Vuitton é caro, porque eles fazem pouquíssimas unidades. Igual você, Deus não te fez numa forma. Deus te fez com forma e não com forma. Por isso que você é raro e caro. Mas o fato é que o sapato era raro e era caro. Onde eu quero chegar? Você pode estar usando um sapato desse, irmão, de 5.000 reais, mas a sola dele é artificial. Por mais confortável que seja o sapato que você está usando, a sandália que você está usando, a sola é artificial. E quando Moisés aproximou-se de Deus na sarça, Deus falou: vem, mas vem de maneira natural. Não quero artificialidade na minha presença. Se é para cantar, canta de forma natural. Se é para pregar, prega de forma natural. Se é para glorificar, glorifica de forma natural. Seja quem você é. Sabe qual é o problema, irmão? Vamos lá, vai ter um gostinho de bezetacil, mas vamos lá. O problema é que hoje o artificial virou referência para o natural. Obrigado, campeão. O artificial virou referência para o natural. Vou te explicar. Como assim? Quando você vê uma criança muito bonita, você fala assim: parece uma boneca. Antigamente, olhar para a boneca e dizia: parece uma criança. Antigamente, o natural era referência para o artificial. Hoje, o artificial é referência para o natural. Você chega perto de uma planta, ela é tão bonita que você fala assim: pensei que fosse de plástico, porque a gente acha que só é bom aquilo que é artificial. É uma geração acostumada com artificialidade. Aí vem Deus e fala: Moisés, arranca a sandália, porque eu não quero nada artificial na minha presença. Você pode me ajudar a adorar a Deus aí, mas adore do seu jeito, da sua maneira natural. Deus não precisa de artificialidade, não. Deus manda Moisés arrancar a sandália por causa da autoridade. Deus manda Moisés arrancar a sandália por causa da artificialidade. E Deus manda Moisés arrancar a sandália por quê? Repetindo, porque tem 3 solas em jogo aqui. Me ajuda, quantas solas? 3. Solo do pé, solo do sapato e solo da terra. O que separa a sola do pé do solo da terra é a sola do sapato. Só que de qual solo nós viemos? Da terra. Porque Deus fez o primeiro homem de lá, da terra. O nome Adão significa vermelho, aponta para a cor da terra que Deus usou. Por que Deus manda Moisés arrancar a sandália? Simples, irmão, porque quando a gente anda muito calçado, a gente perde o contato de onde a gente veio. Quem foi pai e mãe recentemente aqui sabe o que eu vou dizer. Os médicos hoje recomendam: deixe seu filho andar descalço, pisar na terra, para criar anticorpos. Porque houve uma geração que andou tão calçada que não tem mais defesa no organismo. Uma gripe derruba.
Agora, por que você tem que andar em contato com o solo? Porque você tem contato com o lugar de onde você veio. Guarde o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que você perde o contato com o lugar de onde você veio, você perde força. É por isso que você só é forte onde Deus te colocou. Peixe só é forte na água, pássaro só é forte no céu, planta só é forte com raiz na terra, e você só é forte onde Deus te colocou. Então nunca perca o contato com o lugar que Deus te colocou. Quando eu sentei ali do lado do pastor André, ele falou assim: cara, estive lá com o pastor Pedro, a igreja onde ele começou. O que é isso? É gente que anda descalço e lembra de onde veio. É gente que anda descalço e lembra de onde veio. O problema é quando você perde completamente a noção de quem é você. Aí Deus tem que dizer: arranca a sandália que eu vou te mostrar que você só é alguém porque eu sou Deus na sua vida. Se eu não fosse Deus na sua vida, você não era nada. Moisés arranca a sandália. E quando Moisés se aproxima, eu falei sobre isso aqui, Deus diz: a terra é santa, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Falei sobre essa questão. E Moisés então encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então Moisés está com o rosto coberto e os pés descalços. Vamos pular isso aqui. E aí no verso 7, olha o que Deus fala: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Está ruim a garganta, irmão. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Verso 7 de Êxodo 3. Olha o que Deus fala. Sabe por que eu vou libertar meu povo, Moisés? Porque eu ouvi o seu clamor, eu vi a sua dor, e eu conhecia a sua dor. Eu vi a sua aflição e conhecia a sua dor. Ouvi o clamor, vi a aflição e conhecia a dor. Você que é pregador, fica aqui a dica. Uma mensagem textual. 3 ações de Deus em favor do seu povo. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que conhece. E o que Deus vê, pastor? O que ninguém mais vê. O que Deus ouve? O que ninguém mais ouve. E o que Deus conhece? O que ninguém mais conhece. Moisés, eu ouvi e eu conheci. E aí, irmão, se você tiver com a Bíblia aberta, uma exegese rápida do verso 7. Isso aqui me chamou a atenção. A parte final diz: porque conhecia suas dores. Frisa isso aí, ó. Êxodo 3:7, porque conhecia suas dores. Aí fica a pergunta: como é que Deus conheceu as dores do povo? Verso 16 do mesmo capítulo 3. Olha o que o texto vai dizer: vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Aqui está o segredo. Como é que Deus conhecia as dores do povo? Porque Deus visitou o povo no cativeiro. O problema é que nem sempre que Deus desce, Ele desce fazendo barulho. Enquanto o povo estava sendo açoitado, Deus estava lá conhecendo as dores deles. Então guarde o que eu vou lhe dizer, irmão. Por que Deus tem interesse em te dar vitória? Porque Deus conhece a sua dor. Quando você estava lá baixando o caixão daquela pessoa amada na cova, você podia não estar vendo, mas Deus estava lá conhecendo a sua dor. Quando você estava na UTI do hospital com aquele parente, você podia não estar vendo nada, mas Deus estava lá conhecendo a sua dor. Quando você foi envergonhado naquele ambiente, Deus estava lá conhecendo a sua vergonha. Quando aquele áudio chegou no zap que ninguém mais ouviu, Deus estava lá conhecendo a afronta. Quando teve aquela reunião que você não participou e alguém desceu além em você, Deus estava lá e conheceu a sua aflição, conheceu a sua dor. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus vê o que ninguém mais vê, Deus ouve o que ninguém mais ouve, e Deus conhece o que ninguém mais conhece. Assembleia de Deus, uma voz profética: descansa o vosso coração, porque Deus conhece a nossa necessidade. E aí Deus começa a falar com Moisés, no verso 8, porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Se você tiver com a Bíblia aberta, confere aí. Para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Não tem lógica. Por que Deus começa a repetir esses nomes de povos aqui? Não era só Deus dizer assim: Moisés, fala com o povo que eu vou libertá-los e levar para uma terra boa. Deus faz questão de citar o nome dos povos que estavam lá. Por que Deus faz isso? Porque lá em Gênesis 15, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e falou: eu vou colocar para fora daqui o Gigazeu, o Jebuseu, o Cananeu, o Amorreu, o Ferezeu, o Perezeu. E agora Deus repete o mesmo povo. Por que Deus está dizendo: Moisés, sabe por que vai dar certo? Porque tem uma promessa por detrás desse negócio. Não, vou repetir. Sabe por que vai dar certo? Porque a promessa ainda está de pé.
Sabe por que vai dar certo, irmão, o propósito? Porque a promessa ainda repousa sobre a sua vida, é o que Deus está dizendo. A promessa que eu fiz a Abraão 430 anos atrás, ela ainda está de pé. A promessa que Deus te fez, não sei há quanto tempo atrás, Ele está dizendo, ela ainda está de pé. O tempo não apaga a promessa, cativeiro não apaga a promessa, aflição não apaga a promessa, perseguição não apaga a promessa permanece de pé. E aí Deus continua conversando com Moisés, e diz no verso 9, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha o que Moisés fala com Deus. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Isso aqui é muito interessante, irmão. Deixa eu pontuar isso aqui de maneira rápida. Deus fala, vem que eu vou te enviar. Se eu não me engano, eu pontuei isso aqui na semana passada. Deus fala, vem que eu vou te enviar, porque todo mundo que ouve o vinde tem que cumprir o ide. Tem gente que só ouve o vinde, mas não quer cumprir o ide. Deus não te chamou para ficar parado, Deus te chamou para te enviar. Vem que eu vou te enviar. E aí Deus fala, vou te enviar numa missão. E eu falei sobre isso aqui semana passada, o propósito de Moisés. Você vai libertar Israel da mão dos egípcios. Quando Moisés ouve o que Deus falou, olha o que Moisés fala para Deus no verso 11, Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés faz uma pergunta. Quando Deus fala, pastor André, vai que eu sou contigo, vai que você vai libertar o povo, na verdade, vai que você vai libertar Israel. Ele fala, quem sou eu para tal coisa? E aí, irmãos, por que é importante a gente estudar a biografia desses homens de Deus? É porque ela assemelha-se muito à nossa. Porque qual de nós aqui nunca disse isso para Deus? Quando você ouviu o tamanho da promessa que Deus tem na sua vida, qual de nós nunca disse, Deus, quem sou eu para tal coisa? Quem sou eu para isso que o Senhor está falando? Quem sou eu para esse propósito? Quem sou eu para essa chamada? Quem sou eu para esse negócio? Quem sou eu para esse cargo? Quem sou eu para essa condição? Quem sou eu? E aí eu acho linda a resposta que Deus dá. Porque Deus poderia ter dito quem era Moisés. Pergunta básica, que premissa básica da nossa fé pentecostal. Quem crê na onisciência de Deus? Deus sabe de tudo. Então Deus podia dizer quem era Moisés? Moisés falou, quem sou eu? Deus podia dizer, vou dizer quem você é. Você é um assassino, você é um covarde, você é um fujão, você é um medroso. Mas quando Moisés falou, Deus, quem sou eu? Deus não falou quem Moisés era. Quando Moisés disse, quem sou eu? Deus falou, certamente eu serei contigo. Em outras palavras, não importa quem você é, importa quem está contigo. Eu serei contigo. Eu não estou te chamando por você ser quem você é, estou te chamando apesar de você ser quem você é. Apesar das suas debilidades, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus problemas, apesar dos seus pecados, apesar de tudo isso, eu serei contigo, Moisés. Então o segredo não é quem você é quem está contigo que faz toda a diferença. Eu serei contigo. E aí Moisés ouve tudo isso, e o verso 12, eu preciso pontuar isso aqui, pastor André. Deus diz assim, e isto te será por sinal. Eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Espera aí, irmão, daqui a pouco a gente vai mudar aqui, e eu vou te mostrar, a gente vai falar na verdade, vai pontuar aqui as pragas que Deus enviou sobre o Egito, as 10 pragas que Deus enviou, porque cada praga daquela desmoralizava um Deus do Egito, e a gente vai ver isso aqui com calma. Mas olha o que Deus fala, o sinal que eu te enviei, não serão as 10 pragas, o sinal que eu te enviei não vai ser o mar vermelho abrir, o sinal que eu te enviei não vai ser nada disso, o sinal é que um dia você vai voltar nesse mesmo lugar e vai cultuar aqui nesse monte com o povo. Porque o maior sinal de aprovação de Deus não é milagre. O maior sinal de aprovação de Deus não é coisa extraordinária. O maior sinal de aprovação de Deus é quando Ele recebe o seu culto. É quando você presta um culto e Deus recebe. Tanto é que no último dia vai ter gente dizendo assim, em teu nome fizemos grandes milagres, nem conheço vocês. Vocês nunca me prestaram culto? Aí Deus falou, o maior sinal que eu te enviei, Moisés, é que você vai voltar nesse mesmo lugar. Está vendo esse lugar aqui onde você está sendo humilhado, pastoreando a ovelha do seu sogro? Ninguém está te vendo, você vai voltar aqui, vai me cultuar aqui nesse monte, você vai voltar aqui, Moisés.
E o que é lindo, irmãos, é que Deus fala, e isso será apenas um sinal. Eu vou ler o texto de novo. E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Me ajuda, Deus disse, isso vai ser um sinal. Sem querer ser chato, Deus disse, vai ser um sinal. E o sinal, irmão, sempre é menor do que o objeto para onde ele aponta. Todo sinal, ele é sempre menor do que o objeto para onde ele aponta. Como assim? Você está dirigindo seu carro aqui na Washington Luiz. Aí você vê uma placa, Shopping Caxias. Quando você chega no Caxias Shopping, o shopping do tamanho da placa? Não, porque a placa era só um. Então o sinal sempre é menor do que o objeto para onde ele aponta. Então Deus está dizendo, Moisés, fica tranquilo que tudo que você vai ver não é tudo que eu posso fazer. Isso é só um sinal. Por isso que o evangelho de João não chama milagre de milagre. João chama milagre de sinal. Porque o evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, final dos anos 90 do primeiro século. A igreja cristã estava sendo bombardeada pelo gnosticismo. Os 3 evangelhos já circulavam pelas igrejas. Sabe como é que funcionava naquele tempo, irmão? O papel era raro, era caro. Por isso que Paulo pede os pergaminhos dele que ficaram em Trode, na casa de Carpo. Então, quando Paulo escrevia uma carta para as igrejas, quando os evangelhos começavam a circular, as cópias que chegavam nas igrejas eram lidas durante o culto. Juntavam-se os irmãos, eles liam Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas. E nesse período, o gnosticismo, que era uma seita muito forte naquele tempo, uma mistura de filosofia greco-romana com o espiritismo e por aí vai, dentro do gnosticismo havia uma doutrina que eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles afirmavam que Jesus era um ser enviado por Deus, tal qual os anjos, mais nada. E aí João escreve esse evangelho, e aí vamos pontuar aqui, aproveitando que é culto de ensino, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, lembrando que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. E existe uma outra fonte que nós não temos acesso a ela porque ela se perdeu, que é conhecida como fonte Keller, ou fonte Q. Quando você estiver lendo algum material teológico mais substancial, que alguém disser assim, a fonte Q é a fonte Keller, ou a fonte primária. Ou seja, houve um escrito sobre Jesus bem antes que nós não tivemos acesso a ele, como também foram 4 cartas da igreja de Corinto, nós só temos acesso a 2, porque as outras se perderam. Mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, aí depois veio Mateus e Lucas. Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e Mateus escreve para os judeus. E aí vem João, depois que esses 3 evangelhos circulavam, João escreve o seu evangelho. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinótico. O que é sinótico? Sinótico no grego é mesma ótica. Então você vai encontrar 90% de semelhança em Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos, você vai encontrar os mesmos milagres nos 3. São sinóticos, 90% de semelhança. João é diferente. João não é evangelho sinótico. João tem 90% de coisa diferente. Tem milagre que só João falou. Por que João selecionou esses milagres para colocar no seu evangelho no final do primeiro século? Porque João vem fazendo uma defesa apologética. Na verdade, um escrito apologético. Apologia já é defesa. O que é apologética? É defesa da fé, defesa daquilo que você acredita. Então, como a igreja estava sendo bombardeada pelo gnosticismo, eles diziam assim, ó, Jesus não é Deus, Jesus foi um ser enviado por Deus. João começa o evangelho dele dizendo, no princípio era o verbo. E o verbo não era um ser enviado por Deus, o verbo é Deus. Mateus trouxe a genealogia de Jesus por parte de Maria, Lucas por parte de José. Marcos não trouxe genealogia, porque os romanos não se preocupavam com isso. E aí vem João, trazendo a genealogia, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, por parte do Deus Pai, da eternidade. E aí João separa 7 sinais. Primeiro sinal, transformação d'água em vinho. Segundo sinal, cura do filho do oficial a 30 quilômetros de distância. Terceiro sinal, a cura do homem que estava 38 anos no tanque de Betesda, paralítico. Quarto sinal, multiplicação de peixes e pães. Quinto sinal, Jesus acalma a tempestade. Sexto sinal, ele cura o cego de nascença. Sétimo sinal, ele ressuscita Lázaro. São 7 milagres de João. E toda vez que João fala, ele fala assim, e Jesus iniciou assim os seus sinais. E esse foi mais um sinal. Por que João não chama milagre de milagre? João chama milagre de sinal. Porque o sinal sempre é menor do que o objeto para onde ele aponta. Ele está dizendo, Jesus fez isso, mas não é tudo que ele pode fazer. Ele faz muito mais. Isso aqui foi só um
sinal. Transformar água em vinho não é nada, ele transforma a vida de pessoas. Curar a 30 quilômetros de distância não é nada, ele cura da eternidade até aqui. Ei, levantar alguém a 38 anos do tanque não é nada, ele manda no tempo, ele faz retroceder ou avançar. Acalmar a tempestade não é nada, ele que criou o vento, ele que criou o mar. Multiplicar peixe e pão não é nada, ele alimenta a humanidade inteira. Restaurar a visão do cego não é nada, ele traz visão espiritual. Ressuscitar um morto não é nada, porque um dia todos que morreram nele vão ressuscitar. Então isso aqui não é tudo, é só um sinal. Você crê em palavra profética, irmão? Tudo que você tem vivido ainda não é tudo que Deus pode fazer. Isso é só um sinal. O que a Assembleia de Deus, uma voz profética, tem vivido nesse último tempo não é tudo que Deus pode fazer. Isso aqui é só um sinal. Tem muito mais para Deus fazer. Moisés, isso aqui é só um sinal. Mas você vai voltar, vai me cultuar nesse monte. Aí Moisés entendeu tudo. E no verso 13 e 14, Moisés diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Vamos sintetizar isso aqui antes de falar do capítulo 4, que é importantíssimo também. Moisés entendeu o que Deus tinha para fazer. Moisés entendeu que Deus era com ele. Só que Moisés vira para Deus e fala: Senhor, só tem uma questão. Quando eu chegar lá para os filhos de Israel no Egito e falar assim: o Deus de vossos pais me enviou, eles vão perguntar qual Deus que me enviou. E por que Israel ia fazer esse pedido? Ia fazer essa indagação? A gente vai ver mais à frente aqui. Porque no Egito haviam mais de 2.000 deuses. Tudo no Egito é Deus. Vaca é Deus, boi é Deus, formiga é Deus, besouro é Deus, sol é Deus, a lua é Deus, o rio é Deus. Tudo é Deus no Egito. Então aquele povo está há 430 anos lá, mas eles ainda não conhecem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés chega lá e diz assim: ó, o Deus de vossos pais me enviou. Eles foram formados no Egito. Eles são hebreus de sangue, mas egípcios por territorial. Tá bom, Moisés, Deus te enviou, agora o Deus de nossos pais te enviou? Só responde para a gente: qual Deus que te enviou? Osíris, Ra, Sete, Hector, Ísis? Qual Deus que te enviou, Moisés? Aí Moisés falou: só tem um jeito desse povo saber quem é o Senhor. Me diz seu nome para eu falar para o povo seu nome, Deus. Quando eu falar seu nome, o povo vai saber quem é o Senhor. E Deus diz: então você quer saber meu nome, Moisés? Quero. Então anota meu nome aí, Moisés. Meu nome é R.E. Asher R.E., que traduzido é: eu sou o que sou. Irmão, você tem ideia da profundidade disso aqui? Deus está dizendo: eu sou o sujeito e o verbo na mesma frase. Toda a onisciência, a onipotência, a onipresença, santidade, equidade, justiça, juízo, tudo de Deus imbuído numa palavra só: eu sou. Você, Moisés, é resultado do que era e será resultado do que é. Eu não. Antes que houvesse dia, eu não era, eu sou. Depois que os dias acabarem, eu não serei, eu sou. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí, irmãos, hebraico não é minha área, mas um desdobramento da interpretação seria o seguinte: quando Deus disse para Moisés: eu sou o que sou, Deus estava dizendo mais ou menos o seguinte: Moisés, fala para o povo que eu sou o que eles precisarem que eu seja. Como assim? Lá no Egito tem um Deus para cada coisa. Eu sou o Deus de todas as coisas. Eu sou o que sou, eu sou o que vocês precisarem que eu seja. E eu preciso pontuar isso aqui, irmão, que é interessante. Deus está falando para Moisés o seguinte: eu não sou o que vocês querem que eu seja, eu sou o que vocês precisam. Deixa eu te dizer isso aqui, irmão: Deus não é o que você quer, Deus é o que você precisa. Porque tem coisa que você quer, mas não precisa. Tem coisa que você precisa, mas não quer. Eu estou cansado de falar isso. Quem me ouve aqui já me ouviu falar isso várias vezes. Eu quero muito uma BMW X6. Não preciso, mas eu quero. Um dia eu vou ter. Não sei quanto tempo vai levar, irmão. Um dia eu vou comprar uma. Preciso? Não. Meu carro me leva onde eu tenho que ir. Inclusive nem me trouxe hoje porque está quebrado. E não faz diferença. Fala igual o Jó: nasci
careca, banguela e nu. Está valendo. Então tem coisa que eu quero, mas não preciso. Eu quero uma BMW X6, mas eu preciso? Não, mas eu quero. Agora tem coisa que eu preciso, mas não quero. Por exemplo, dá para ver de longe que eu estou precisando muito de uma academia. Pergunte se eu quero. Não quero. Porque tem coisa que a gente quer, mas não precisa. Tem coisa que a gente precisa, mas não quer. Deus está dizendo, eu não sou o que você quer, eu sou o que você precisa. Eu sou o que você precisar que eu seja. O que Deus está falando para Moisés aqui, para o povo, irmão? Deus está dizendo o seguinte, Moisés, ninguém me conhece no primeiro encontro. Como é que é? Isso aí, Moisés, ninguém me conhece no primeiro encontro. Eu vou me revelando ao longo do caminho. Como assim? Eu vou me revelando de acordo com a necessidade. Deixa eu te dar uma notícia aqui. A trombeta vai tocar, a igreja vai subir, vão para a eternidade com Deus, e não conheceremos Deus na sua totalidade. Por que nós nunca conheceremos Deus na sua totalidade? Porque Deus é insondável. O dia que a mente humana puder entender Deus na totalidade, Ele deixa de ser Deus. Então nós vamos para a eternidade com Deus e todo dia vamos nos surpreender com Deus. Você quer ver um exemplo? Tem gente aqui que tem 30 anos de crente e fala, vi Deus fazer um negócio que, nunca pensei que veria. Por quê? Porque ninguém conhece Deus no primeiro encontro, Ele vai se revelando ao longo do caminho. Por isso que Ele disse, eu sou o que vocês precisarem que eu seja. Como assim, Moisés? Fala para o povo. Como assim, Deus? Fala para o povo, Moisés. Se eles estiverem com sede, eu sou a água. Se tiver com fome, eu sou o pão. Se tiver na guerra, eu sou o Senhor dos exércitos. Se tiver no começo, eu sou o alfa. Se tiver no fim, eu sou o ômega. Se for o ramo, eu sou a videira. Se for pastor, eu sou a ovelha. Se tiver doente, eu sou a cura. Se tiver morto, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o que vocês precisarem que eu seja. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida, irmão? Deus vai se revelar de acordo com a tua necessidade. Cada um entrou aqui diante de uma necessidade. Deus está dizendo, eu sou Deus que me revelo de acordo com a necessidade do meu povo. Se é provisão, Ele é o provedor. E se é cura, Ele é a cura. Eu declaro em nome de Jesus, haverá uma intervenção de Deus na tua necessidade. Deus sabe o que a gente precisa. Moisés, eu sou o que vocês precisarem que eu seja. E aí Moisés vai entender, a gente vai chegar no capítulo 4 agora. E Deus vai começar a dar instruções a Moisés. E aí Moisés vai dizer para Deus, Moisés vai começar a justificar para Deus, tanto no capítulo 4 aqui, quanto ele fez no capítulo 3, Senhor, mas eu sou pesado de língua, isso aqui dá pano para manga. Por quê? Porque Estevão falou no seu discurso em Atos 7, pastor André, que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Como é que alguém poderoso em palavra é gago? Então quando Moisés disse, eu sou pesado de língua, será que Moisés estava dizendo que ele era gago? Não tem nenhum texto que afirme isso, que Moisés diz, eu sou um homem pesado de língua. Quando eu estive lá no Egito, uma das negações que eu fiz foi essa. Não estou afirmando nada, tá, irmão? Não estou afirmando nada. Não sai daqui dizendo que o pastor Renan disse. Não disse, eu estou pensando com vocês, tá? Vamos pensar junto. Vou replicar para vocês o que eu aprendi lá. Você morou a vida inteira no Rio de Janeiro. De repente você se muda para os Estados Unidos. Você vai aprender a falar inglês. Só que o seu inglês nunca vai ser igual ao de um americano. Porque de vez em quando você vai misturar alguma coisa do português nele. Por exemplo, eu sou mineiro e moro no Rio de Janeiro há 24 anos, mas quando eu abro a boca, alguém fala, você não é daqui não, né? Porque a língua denuncia. Moisés passou 40 anos no Egito e agora está 40 anos em Midian. Guarde o que eu vou lhe dizer, irmão. Isso aqui é outra mentoria, né? Eu vou dar uma pincelada. Moisés estava no palácio, mas não era egípcio. Era hebreu, mas não era escravo. Estava em Midian, mas não era midianita. Vou repetir. Moisés estava no palácio, mas nunca foi egípcio. Era hebreu, mas nunca foi escravo. Estava em Midian, mas não era midianita. Moisés só se encontrou, soube quem ele era, na sarça. Então imagine Moisés misturando hebraico, egípcio e midianita. Como é que fala com o faraó? É a mesma coisa eu querer conversar com o presidente dos Estados Unidos hoje. Como é que eu vou falar com Biden em inglês se eu não sei falar inglês? Quando Moisés disse assim, Deus, eu sou pesado de língua, Moisés está dizendo, eu não sei falar mais o egípcio puro. Aí Deus falou, mas eu tenho um cara que nasceu lá, que vai ser seu intérprete, seu irmão, Arão.
Então, ser pesado de língua ali não tem a ver com ser gago. Muito provavelmente, ser pesado em língua ali é não conseguir pronunciar as palavras direito no egípcio. Não estou afirmando, estou pensando junto contigo, repassando o que eu aprendi. E aí Moisés começa a conversar com Deus e fala: Senhor, mas eu tenho isso, aquilo, essa e outra dificuldade. E Deus vai dar 3 sinais a Moisés. E aqui tem mais um panorama, irmão, do que acontece entre Êxodo 4:1 e Êxodo 12:30. Se você quiser fotografar, ou então depois eu vou deixar esses slides com o pessoal da mídia, com os midianitas. Brincadeira, depois você pega lá o slide, pode botar no computador, joga no grupo da igreja, fica à vontade, pastor, tá? Fica à vontade, o importante é compartilhar. Então aqui tem um resumo, uma síntese, e se der a gente vai pontuar isso aqui. Mas no capítulo 4, Moisés começa a conversar com Deus. Pode colocar o próximo slide, por favor, filhão? Depois desse tem outro, tem 30 lá. Nós vamos falar dos 30 hoje, estou brincando. Em Êxodo 4, obrigado, esse texto é mesmo. Deus dá 3 sinais a Moisés. E esses 3 sinais que Deus dá a Moisés apontam para 3 níveis de autoridade. Quais são os 3 sinais que Deus dá a Moisés? A partir do verso 4, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, depois você lê, mas marca aí. Capítulo 4, do verso 1 até o verso 17. Primeiro sinal, Deus vira para Moisés no verso 2 e fala assim: Moisés, o que é isso aí na sua mão? Você está dizendo que não tem como ir, que você não sabe falar direito, e que não sei o que lá. O que é isso na sua mão, Moisés? Isso aqui é um cajado. Ele falou: tá bom, então joga ele no chão. Quando Moisés jogou, o cajado virou uma serpente. Deus falou: agora pega. Quando Moisés foi pegar, não pegue pela cabeça, pegue pela cauda. Quando Moisés pegou, o cajado virou, o serpente virou cajado de novo. Aí Deus falou: vou te dar um segundo sinal, Moisés. Coloca a mão no seu peito. Moisés colocou. Tira, a mão dele estava leprosa, branca como a neve. Deus falou: agora põe de novo. Colocou. Tira, a mão curada. Se nem nesses 2 sinais eles quiserem te ouvir, tem um terceiro: pega a água do rio e joga no chão, que vai virar sangue. Então Deus deu 3 sinais a Moisés. Esses 3 sinais que Deus deu a Moisés são 3 sinais de autoridade. Primeiro, Satanás representa o mundo espiritual, as hostes malignas. Deus está dizendo: estou te dando autoridade, o diabo não vai parar a tua chamada. A lepra aponta para o pecado, Levítico 13 e 14. Deus dedicou 2 capítulos do Pentateuco para falar com Moisés sobre a lepra. A lepra aponta para o pecado. Deus está dizendo: Moisés, você tem problema com carne? O que é a lepra? A lepra é a carne sendo derrotada, é a carne sendo consumida, na verdade. Então, Moisés, eu vou te dar autoridade sobre a carne. Os seus desejos não vão impedir que você avance no propósito. Eu te dou autoridade sobre a carne. Terceiro sinal: a água do Nilo vai virar sangue, a água do rio vai virar sangue. Ou seja, eu estou te dando poder sobre a natureza. Aguça o ouvido, irmão. O Deus que chama é o Deus que garante. Se Deus te chamou, Ele vai te dar autoridade na área que você precisa. Deus deu 3 níveis de autoridade a Moisés. Deus não chama ninguém sem garantia. O cajado se torna serpente, a mão de Moisés fica leprosa, e as águas se transformam em sangue. Próximo slide, por favor. Eu acho que está tudo na ordem. Esse mesmo, obrigado. Eu estou deixando a fonte aqui, irmão, para vocês saberem, tá? Se você quiser pesquisar um pouco melhor, aqui está a fonte das informações que eu peguei. Comentário bíblico de William MacDonald. Sensacional esse comentário. Se você puder adquirir, vai enriquecer muito a sua biblioteca, tá? Daqui por diante eu vou colocar muita fonte aqui. Esses sinais que Deus deu a Moisés tinham como propósito de convencer o povo de que Moisés era um servo enviado por Deus. Agora tem mais um porém aqui. Além disso, representava o poder divino sobre Satanás, a serpente, sobre o pecado, a mão leprosa, e o fato de que Israel seria redimido desses 2 destruidores por meio do sangue. Olha que coisa interessante, porque Deus deixou o sangue para o final. Moisés, primeiro Satanás, a serpente, depois a carne e por fim o sangue. E qual foi o último sinal no Egito, a última praga que libertou o povo? Derramamento de sangue. Então Deus já estava mostrando: é pelo sangue que vocês serão libertos. Tem todo um simbolismo por detrás disso aqui. Agora vamos lá, próximo slide, por favor. A vara que Deus dava, que Moisés estava na mão, era símbolo de autoridade no Egito. Por quê? Porque o faraó, você vai entender isso aqui agora, ele era representado pela figura da serpente. O Uraeus ou Ureus, o que é o Uraeus ou Ureus? Era uma imagem que tinha na coroa do faraó. A gente vai ver isso aqui melhor.
destacava na sua coroa. O primeiro sinal, então, que indicava que a autoridade do faraó estava totalmente na mão de Deus, era o cajado virar serpente. Você vai entender agora. Coloca o próximo slide, por favor. A máscara que eu te falei, a máscara de Tutancâmon, você vai encontrá-la lá no Egito, no Museu do Cairo. E aqui, eu fiz questão de recortar e dar um zoom. Está vendo que na máscara de faraó tem uma serpente? Uma serpente? Por quê? Essa serpente é símbolo de autoridade. Ficava na cabeça do faraó. A máscara de Tutancâmon, ou a máscara funerária de Tutancâmon, ou Tutancâmon, como você queira, é a máscara mortuária do século, da 18ª dinastia egípcia de faraó, no Antigo Egito. Foi descoberta por Howard Carter em 1925, no túmulo KV62, vários túmulos no Egito. Aqui está a informação de onde foi encontrada. Por que é importante pontuar isso aqui? Porque isso aqui dá vericidade e ênfase ao texto bíblico. Por que Deus ia mandar Moisés jogar o cajado no chão? O cajado ia virar serpente. Porque na cabeça do faraó tinha uma serpente. Aí Deus fala, joga o cajado, virou serpente. Agora pega, Moisés, quem é faraó? Com aquela serpente de bronze na cabeça. Eu estou te dando autoridade sobre faraó, estou te dando autoridade. Vai lá, Moisés, vai. Tem alguém comigo nessa palavra aí? Vou liberar a palavra. Não tem demônio no inferno que impeça o propósito de Deus na sua vida. Agora deixa eu afundar o prego, vamos lá. O cajado que virou serpente é o mesmo que vai abrir o mar. O cajado que virou serpente é o mesmo que vai abrir o... E serpente fala de veneno, de morte. Isso aqui é outra mentoria. Mas por que Jesus é comparado à serpente que foi erguida no deserto? Meu Deus. Lembra quando as serpentes começavam a morder o povo no deserto por causa do pecado do povo? E aí Deus falou a Moisés, faz uma serpente de bronze e ergue ela. Quando o povo vê a serpente erguida no madeiro, no alto do madeiro, a serpente de bronze, eles serão curados desse mal. E aí no evangelho, lá nos evangelhos, Jesus fala, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado sobre a terra. O que tem a ver Jesus com aquela serpente? Deixa para quinta-feira que vem. Hã? Hoje. O senhor é meu pastor, então vou falar. O que estava matando o povo? O veneno da serpente. Então, quando eles olhavam para a serpente, eles estavam identificando aquilo que estava matando eles. O que tem a ver com Jesus? Quando eu olho para a cruz, eu tenho que ver o meu pecado nele. Aquilo que estava me matando, estava nele. Por isso que Paulo fala, aquele que come sem discernir o corpo. Discernir o corpo, ele não entendeu o que é pão e o que não é. Discernir o corpo, ele é o seguinte, o pecado que era meu, ele levou sobre si. Então eu só reconheço o meu estado quando eu olho para aquilo que estava me matando. Não entendi, pastor. Ele matou aquilo que te matava. Ele matou aquilo que ia te matar. Você pode me ajudar a adorar a Deus aqui essa noite? Ele matou o que ia te matar eternamente. O pecado que ia te matar eternamente, ele matou. Você está comigo aí nessa palavra? Libera ela para os três e fala assim, o que ia te matar, Jesus matou. Diga aí, o que ia te matar, Jesus matou. Ele matou o que ia te matar. E eu tenho que olhar para a cruz e reconhecer isso. Aí Deus fala, Moisés, eu estou dando autoridade sobre o faraó. Só que o cajado vira serpente. Aí Deus falou, então pega o cajado do lado certo. Pega pela cauda. Só que o mesmo cajado que virou serpente abriu o mar. O que Deus estava mostrando para Moisés aqui? Deus está dizendo, Moisés, a autoridade, cajado fala de autoridade. A autoridade, ela tem dois vieses. A autoridade tanto mata quanto abre porta. Depende da maneira como você usa. Se souber usar o cajado, vira a chave para abrir o mar. Se não souber, ele te mata porque é serpente. Porque uma das coisas mais difíceis do homem aprender a lidar com ela é a tal da autoridade. Se você não souber lidar com a autoridade, ela te mata envenenado. Vocês estão aí? Então, irmão, aprenda a manusear aquilo que Deus te deu. A mão leprosa. Então, só para você entender, hoje, quando você estiver assistindo um filme de Hollywood que aparecer ali o Ureu ou Uraeus sobre a máscara do faraó, ou sobre a cabeça de qualquer personagem mítico ou egípcio, você vai entender que tem a ver com a autoridade. Quando você vê, você vai dizer, meu Deus deu autoridade a Moisés sobre esse negócio. Próximo slide, por favor. O segundo sinal provocava uma doença na pele, de pele, geralmente traduzido como lepra, na mão de Moisés. Moisés, coloca a mão aí. Quando ele colocou, ficou leprosa.
Na verdade, esse termo é usado para descrever várias doenças de pele de menor gravidade. Na Bíblia, quando essa doença é infligida a uma pessoa, preste atenção, é um sinal de castigo por ubris. O que é ubris? Eu já dou a explicação aqui. É quando alguém presunçosamente atribui a si um papel divino. Todas as vezes que a pessoa atribuía a si um papel divino, queria se colocar acima dos outros, ou equiparar-se a Deus, é o ubris, ou seja, arrogância, prepotência, altivez. Por isso que Deus feriu o rei Uzias com lepra na testa, segundo Crônicas 26. Quando o rei Uzias vai tentar queimar incenso no altar, que o sacerdote Amazias chega, e ele resiste ao sacerdote do Senhor, mas 80 sacerdotes que estão com Amazias, Deus fere Uzias na testa com lepra. Por que Deus feriu Uzias logo na testa com a lepra? Porque onde é que o rei coloca a coroa? Na cabeça. Então todo mundo que olhar para você vai ver que você está leproso, porque você ficou arrogante, soberbo. Só que aí Deus demonstra assim a intenção de Deus em punir Faraó. A doença implicava em um afastamento da presença de Deus, uma vez que a pessoa infectada tornava-se impura. Deus está dizendo, Moisés, eu vou expelir esse arrogante Faraó para lá. Eu expliquei para vocês aqui porque que o nome dele não aparece. Em nenhum texto dá o nome do Faraó, porque ele não era digno de ter o nome dele citado. Além disso, a autoridade sobre a lepra está falando de autoridade sobre a carne, ou seja, Moisés, você não vai ficar prepotente, você não vai ficar arrogante. E Moisés foi um dos homens mais mansos da terra, o mais manso, na verdade. Então, primeiro Deus dá um sinal da serpente, o segundo da lepra, o terceiro, próximo slide, por favor. Irmão, está tudo aí a fonte, tá? Esse comentário bíblico da editora Atos é fantástico também. Ele é um comentário exegético muito bom. O terceiro sinal, a transformação da água em sangue, demonstra que Deus era quem controlava a prosperidade do Egito, que dependia totalmente das águas do Nilo. Também uma antecipação das pragas que Deus enviaria. Irmãos, eu falei, acho que eu falei isso aqui também, se eu não falei, eu vou falar agora. Todas as grandes capitais do mundo são construídas em lugares que tem água. Na Babilônia tinha o rio Quebar, lembra de Ezequiel? Junto ao rio Quebar. No Egito tinha o rio Nilo. A característica do Éden, 4 rios que passavam por ele. Por que, por exemplo, a primeira capital do Brasil, não foi Brasília, vocês sabem disso, foi o Rio de Janeiro. Por quê? Por causa da água. Você vai em Brasília hoje é uma loucura, porque não tem água lá. Não tem rio. Pouco, tem lagos, mas não tem rio. Então as grandes capitais eram construídas em lugares que tinham água. Por quê? Porque o rio irrigava. Você já deve ter lido Eclesiastes, né? Lança o teu pão sobre as águas, Eclesiastes 10 ou é 12? Me ajuda aí os mestres. Fugiu agora a referência. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. É 11, Eclesiastes 11, né? Que negócio é esse de lançar o pão sobre a água? Na época da cheia, o rio enchia. O que os homens faziam? O que os agricultores faziam? Pegavam a semente e jogavam na correnteza. E aí, a correnteza levando a semente, quando a água baixava, a terra já estava molhada, a semente caía naquela terra molhada e germinava. Por isso que o escritor bíblico diz, lança o teu pão sobre as águas. Pão ali é semente. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você achará. Ou seja, a semente some da minha vista agora porque está na água, mas lá na frente vai ter várias sementes me esperando, porque vai germinar. Aprenda uma coisa, irmão, tem coisa que você só ganha perdendo. Tem coisa que só vai multiplicar quando sair da sua vista. Quando você tiver coragem de jogar nas águas da provisão de Deus, se lá na frente você vai encontrar. Então, como o rio Nilo regava todo o Egito, Deus transformar as águas do Nilo em sangue, era Deus dizendo assim, quem manda no Egito não é Faraó e nenhum dos 2.000 deuses, quem manda aqui sou eu. Próximo slide, por favor, porque 9 horas eu vou devolver o microfone. Esse livro aqui foi o que eu falei para vocês, eu não recomendo a leitura dele, tá? Parece meio hipócrita, mas não é não. O Livro dos Mortos do Antigo Egito. É uma leitura pesada, uma leitura densa, tá? Então, não recomendo a leitura, a menos que você seja muito curioso e tenha muito estômago bíblico, para poder refutar as coisas que estão ali e por aí vai. Mas as informações que eu tirei aqui dos deuses do Egito, todos eles foram tirados, eu tive que ler o livro para poder entender melhor a cultura egípcia. Então, quais divindades egípcias foram envergonhadas com estes sinais? Aqui está o comentário de Champlin, também não concordo com tudo que Champlin fala, Norman Champlin, principalmente porque a nossa teologia pentecostal difere um pouquinho da dele, mas ele dá muita informação interessante, e o Livro dos Mortos do Antigo Egito. Então, quais divindades do Egito foram envergonhadas com esses sinais? Detalhe, faltou um slide aí, foi eu mesmo que mandei faltando, tá? Não foram os meninos da mídia não, foi eu que mandei faltando
sem querer, mas tem algo importante aqui que eu não posso passar de alto, não posso passar por cima. Êxodo capítulo 4, a partir do verso 18, isso aqui é muito interessante. Quando Moisés está voltando para o Egito, Deus se encontra com Moisés e tenta matar Moisés. Lembra disso? Êxodo 4. Moisés está voltando para o Egito e Deus tenta matar Moisés no meio do caminho. Eu vou ler o texto aqui para vocês, ó. Vou ler todo o texto, tá? Êxodo capítulo 4, verso 18. Isso aqui eu não posso deixar de pontuar. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse: eu irei agora e tornaria meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam tua morte morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus em sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que te tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, se você não libertar o meu primogênito, eu ferei o seu primogênito. Agora o verso 24, pontua isso aí, ó. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Que negócio é esse? Moisés está indo para o Egito para libertar o povo, e Deus tentar matar Moisés no meio do caminho. Deus ia matar Moisés no meio do caminho. Deus só não matou Moisés porque Zípora circuncidou o filho mais velho dele e jogou o prepúcio do garoto aos pés de Moisés. E aí Moisés não morreu. Eu tenho a Torá comentada, o Pentateuco comentado, na verdade. E o Rabino comentou o Pentateuco, ele dá uma visão interessante desse texto, porque quando diz que Deus tentou matar Moisés ali, que Moisés estaria tendo crise de convulsões. Deus iria matar Moisés, e Moisés tendo crise de convulsões. E aí a mulher de Moisés percebe que aquilo não é algo comum, é algo espiritual. E ela circuncida o menino, faz a circuncisão no garoto, e joga a carne da circuncisão aos pés de Moisés. E Deus então decide não matar Moisés. Por que Deus ia matar Moisés ali? Porque Moisés é hebreu de nascimento. Moisés é circuncidado. E o que é a circuncisão? É a aliança com Deus na parte mais íntima do homem. É o prepúcio da genitália. É a aliança com Deus na parte mais íntima do homem. Por isso que depois Jesus disse: a circuncisão que eu vou fazer em vocês não é na carne, é no coração. Só que Moisés está indo libertar um povo circuncidado, mas a casa dele não está circuncidada. Moisés está indo libertar pessoas circuncidadas, mas a casa dele não havia sido circuncidada. E Deus não resiste, Deus não consegue tolerar a hipocrisia, a ambiguidade. Moisés, você vai ser um grande libertador, mas não dá para ser hipócrita, começa pela sua casa. E aí a mulher de Moisés agora tem uma tipologia aqui por trás. Eu não sei se eu falei isso aqui semana passada, a diferença entre símbolo e tipo. O símbolo permanece, o tipo tem um cumprimento no Novo Testamento. Então tudo que tem cumprimento no Novo Testamento não é símbolo, é tipo. A água que saiu da rocha era um tipo, porque na cruz saiu água do lado de Jesus. Ok? Então isso era um tipo. Quando você tem que saber diferenciar, para você não fazer a interpretação do texto errada. Símbolo e tipo. Símbolo não teve cumprimento. Tipo teve cumprimento no Novo Testamento. Então tudo que você lê, por exemplo, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro do Êxodo, era um tipo de Jesus. Verdade. Por quê? Porque Jesus morreu na Páscoa para perdoar o nosso pecado. Era um tipo. E o que está acontecendo em Moisés aqui é um tipo que apontava para o Cristo. Por quê? Porque Moisés ia morrer por causa do pecado. Eu preciso da sua ajuda. Moisés ia morrer por causa do pecado. E por que Moisés não morreu? Porque a mulher cortou o prepúcio do filho, fez uma aliança e jogou o sangue aos pés de Moisés. Então Moisés ia morrer por causa do pecado, mas porque o filho derramou sangue, Moisés não morre mais. Fomos libertos da morte por causa do sangue do filho
de Deus. E aí Deus fala: Moisés, vai lá que você vai libertar o povo. E aí Deus vai mandar 10 pragas sobre o Egito. Eu preciso adiantar isso aqui, meu amigo, senão a gente vai terminar tarde igual semana passada. Quais as divindades que são envergonhadas no Egito com estes sinais? Próximo slide, por gentileza. Aqui está as imagens. Está dando para vocês verem? Tá, né? Repetindo o slide, vai ficar à disposição. Depois o senhor vê o que o senhor faz aí. Joga no grupo de obreiro. Eu vou adiantar isso aqui. As águas do Nilo se tornaram em sangue. Êxodo capítulo 7, versos 19 a 25, é o primeiro sinal. Qual divindade egípcia que Deus estava envergonhando aqui? Ape, ou Nilo. Ísis, a deusa do Nilo. E aqui está a imagem deles. Por que que o deus Apis, ele é azul? Porque aponta para a cor das águas. Ele era conhecido como Deus das águas do Nilo. E a deusa Ísis, além de ser a deusa da vida, porque a água é vida, repare que o corpo dela também é azulado, apontando para a cor das águas. Então, quando Deus transformou a água em sangue, ele estava dizendo: ei, o Deus das águas não é Ísis, a Deus da água não é Ísis, o Deus da água não é Ape, o Deus da água sou eu criei a água. Agora tem um porém. Dentro da mitologia grega, Ísis teve o marido morto por Sete, o deus da guerra. Matou Osíris, que era marido de Ísis. E o que acontece? Todas as vezes que o rio ficava na cheia, eles diziam que eram as lágrimas da deusa Ísis chorando pela morte do marido. Isso é cultura egípcia, ok? Nada a ver com a nossa fé, mitologia egípcia. Então, quando o rio Nilo ficava cheio, eles diziam assim: a deusa Ísis está chorando. Deus falou: não vou fazer o Nilo encher, eu vou fazer ele sangrar, porque na minha mão Ísis não chora, na minha mão ela sangra. Porque eu sou o Deus das águas. Segunda praga, as rãs. Próximo slide, por favor. Isso. As rãs, Êxodo capítulo 8, verso 1 ao 15. Qual divindade egípcia foi envergonhada? A deusa Heket. Pode ver que ela tinha forma de rã. E era considerada também a deusa dos recém-nascidos e por aí vai. Então, quando Deus manda as rãs, isso aqui é muito interessante, irmão. Porque falta tempo. Não falta tempo, tem tempo. É que o texto é muito rico. Mas eu volto a falar só sobre isso. Que Faraó falou assim: Moisés, ora o seu Deus, pede para ele tirar as rãs. Aí Moisés fala assim: amanhã eu vou orar. Ou seja, hoje você vai dormir com a rã. E dormir com a rã, irmão, deixa para outro dia, volta para pregar sobre isso. Então, quando Deus fez as rãs saírem, depois fez as rãs apodrecerem, que subiu um mau cheiro terrível no Egito, era Deus falando: ei, quem é uma rã para mandar na minha terra? Quem manda aqui sou eu. Terceira praga, a praga dos piolhos. Tote e Sete. Isso aqui é o deus Tote, isso aqui é o deus Sete. Repare que o semblante dele lembra um piolho. O deus Sete, que é esse aqui, é conhecido como Deus da guerra. Conhecido como Deus da guerra. O pó da terra, eles acreditavam que no deserto quem mandava era Sete, porque ele é o Deus do pó, ele é o Deus da terra, Deus das tempestades de areia. Por isso que Deus falou: Moisés, na terceira praga eu vou transformar o pó da terra em piolho, porque aquilo que é matéria-prima do Deus Sete eu transformo em praga, eu transformo em piolho, eu transformo em inseto. Sete não é o Deus da areia, eu sou o Deus da terra, eu sou o Deus do mar, eu sou o Deus que fiz separação entre as terras. Quem é o Deus Sete? Quem é o Deus Tote? Quarta praga, a praga das moscas, Êxodo capítulo 8, do 20 ao 32. O Atite e Quepre. O Atite, esse aqui, e Quepre, aquele. Repare que o Deus Quepre tem um besouro aqui na face dele. Provavelmente você já deve ter assistido algum filme que fala sobre isso. Já viu alguns besouros dentro da cultura egípcia? Percevejo, por aí vai. Para eles isso era um deus. Eu vou dizer um negócio aqui, nojento, mas é interessante. Por que os egípcios tinham medo da noite? E Deus vai trazer 3 dias de trevas sobre o Egito. Porque no deserto do Egito, o besouro, ele se alimenta de fezes, de animais, de seres humanos. E qual é
O que o besouro faz com as fezes? Ele faz uma bola de fezes e fica empurrando ela no deserto. Empurrando ela. Os egípcios viram aquilo e olharam para o sol. O sol passando sobre a terra e depois vinha a lua. O que eles acreditavam? Que quando a lua estava passando, eles não sabiam da rotação da terra como nós hoje, seria o deus Kepri, que é um deus em forma de besouro, rolando uma grande bola de fezes, que tapava o sol e vinha a noite, era uma espécie de um castigo. Olha que loucura. Para vocês verem o que a ignorância é capaz de fazer. Quando Deus traz as moscas, representa todos os insetos, Deus estava desbaratando tanto o Atite quanto o Kepri. Deus estava dizendo, peraí, deixa eu mostrar para vocês que o Deus de vocês para mim não é nada. Então repare, irmão, que todas as pragas que Deus enviou sobre o Egito, elas têm um porquê, nada é em vão. A próxima, por favor. A quinta, a morte do gado, que é o deus Apis e o deus Hector. O deus, ou deusa Hector também, né? Que havia muito essa questão de sexualidade também no Egito. Isso aqui te lembra o quê? Qual episódio bíblico que isso aqui te lembra? O bezerro de ouro. O bezerro de ouro que foi feito no deserto, e na semana que vem a gente vai falar sobre isso, eu acho. Por que eles fizeram essa imagem de bezerro? Porque eles estavam acostumados com isso aqui. Os hebreus, eles eram pastores. Lembra quando Faraó se encontra com Jacó? O que José fala para o pai dele? Pai, quando Faraó perguntar, o senhor fala que nós somos pastores de ovelhas. Então os hebreus foram acostumados ali, criando ovelha, criando gado, criando boi. Então dentro da cabeça deles, isso aqui era um deus. Por isso que eles fazem o bezerro de ouro. Agora o que é interessante é que quando Arão derrete o ouro do povo para fazer o bezerro, diz que eles tinham um buril. O buril fez o bezerro. Buril ali, uma das traduções de buril seria forma. Quando Moisés falou assim, o que você fez, Arão? Arão diz o seguinte, o povo pediu, você demorou, eu joguei o ouro no fogo, saiu o bezerro. Arão está dizendo o seguinte, a culpa é do povo porque pediu, a culpa é sua porque demorou, e a culpa é do fogo porque fez, menos minha. E nós temos a síndrome de Arão, né? A culpa é de todo mundo, menos nossa. Então, representava esse Deus aqui. Agora a pergunta que eu faço, como que uma forma desse Deus, uma forma desse Deus, do Deus Apis, foi parar no meio do deserto com o povo de Israel? Simples demais, na hora da saída alguém levou uma forma. Então guarde o que eu vou dizer, forma do Egito no arraial de Israel não funciona. Forma do Egito no meio do povo de Deus não funciona. Você não foi chamado para replicar na sua vida aquilo que o mundo faz. E aí Deus começa a fazer separação, porque a partir dessa praga, da morte dos animais, isso aqui é interessante, eu estou pulando porque eu vou encerrar agora, minha garganta está pegando fogo. Os gados dos egípcios morriam, mas dos hebreus não. Então, irmão, da quinta praga em diante, Deus começa a fazer separação entre as coisas do povo de Deus e entre as coisas do Egito. E o que é interessante aqui, deixa eu ver se eu acho o texto rapidinho, a gente ainda tem alguns minutos. É que Faraó fala o seguinte, ele diz, ó, vai, mas deixa os animais aqui. Quando ele quer negociar com Moisés, ele fala, vai, leva o povo, mas deixa o animal aqui. Deixa os animais, deixa o gado aqui. Aí Moisés fala, negativo. A gente vai e vai levar o gado embora também, porque a gente não sabe o que Deus vai pedir no deserto para a gente. Qual o sacrifício que Deus vai pedir? Uau! Naquele tempo o povo não ofertava monetariamente, porque dinheiro era raro. Eles ofertavam com o animal. O faraó falou, vai, mas deixa a oferta. Moisés falou, negativo, vamos levar a oferta também, porque a gente não sabe o que Deus vai pedir. Então de vez em quando o diabo faz isso, vai para o culto, mas não leva a oferta, que Deus não precisa disso. Aí Moisés diz, negativo, não vai ficar vaca no Egito, porque a gente não sabe o que Deus vai pedir no deserto. Então vem. Então quando Deus mata os animais, Deus está simplesmente envergonhando o Deus Apis e o Deus Hector. Próximo slide, por gentileza. Sexta praga, as úlceras. Isso aqui também é interessante. Olha esse símbolo aqui na mão de Sekhmet. Você vai ver a cobra lá no alto, o urueus lá em cima. Você já viu que na medicina tem a imagem de uma serpente? Por que o símbolo da medicina tem um cajado e uma imagem de serpente? Tem a ver com esse Deus aqui, que era o Deus Sekhmet, que era o Deus da saúde.
Ah, eu não vou me formar em medicina por causa disso. Deixa de ser bobo. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. É só um símbolo que é usado. Todas as profissões têm um símbolo. E como a medicina começou no Egito, a medicina no Egito sempre foi mais avançada do que em qualquer lugar do mundo, usava-se, então usa-se até hoje essa imagem. Mas olha que coisa interessante, esse Deus aqui, ou essa deusa, era tida como a deusa da cura. Aí Deus vai e ataca o povo com úlcera. Cadê o Deus de vocês para curar vocês agora? Cadê Sekhmet para curar vocês agora? E sabe o que é lindo? Deus está dizendo o seguinte: eu não sou remédio, eu sou a cura. Não estou criticando nada, por favor, não estou criticando nada, mas eu tenho dificuldade com algumas canções que põem Jesus como remédio. Porque remédio é paliativo, você toma agora, o efeito passa. Jesus não. Ele não é o remédio, ele é a cura completa, acabou. Ok? Não estou criticando nada, até porque o autor da música é meu amigo. Imagina se não fosse. Próximo slide, por favor. Isso aqui é muito interessante. Saraiva, Êxodo capítulo 9, sétima praga, do 22 ao 35. Esse aqui é o deus Nut. Repare a imagem dele, todo azul com estrelas. Está vendo? Todo azul com estrelas. Dentro da cultura, dentro da mitologia egípcia, esse era o deus responsável pelo céu. Ou seja, nada atacava o Egito pelo céu porque esse deus guardava. Nada atingia a atmosfera do Egito porque o deus Nut guardava. Olha o povo cultuando ele lá embaixo. O deus Nut protegendo o céu. Aí Deus falou: vou mostrar quem é Nut. Deus manda uma tempestade de fogo com pedra, Saraiva. Quem é Nut para segurar o meu fogo? Quem é Nut para segurar o meu poder? O diabo pode querer fechar o céu de Belfort Roxo, dizendo: não vai descer nada no lote 15. Ele está dizendo: vai descer presença, vai descer glória, vai descer manifestação, porque o Criador do céu sou eu. Só quem vem adorar o Criador do céu e da terra. Não tem nada, não tem potestade que vai impedir de acontecer na sua vida o que Deus tem para fazer. Então repare que todos os sinais têm um porquê, irmão, nada é por acaso. Próximo slide, por favor. Osíris, Deus da plantação, Deus da colheita, por isso que ele é verde. Está vendo? Na mão dele o açoite para bater a vara de comando e o chicote para bater nos escravos que colhiam. Aí Deus vai e manda gafanhoto para comer tudo no Egito, menos o que é dos hebreus. Em outras palavras, eu estou pegando o chicote do próprio Osíris e está dizendo: você já bateu muito no meu povo, agora é hora de você sofrer. Agora quem vai ficar sem comida é o Egito. Agora quem vai ficar sem comida são os egípcios. E não tem Osíris que faça a colheita acontecer. Próximo slide, por favor, que a gente já está encerrando. 3 dias de treva, o Deus Ra. Esse aqui é o Deus Ra. O que é isso aqui na cabeça do Deus Ra? É o sol. Deus Ra seria o Deus Sol. Essa aqui era a divindade mais importante do Egito, o Deus Ra. Porque é o dia, é o Deus do dia. Então o Deus Ra. Aí Deus vem e faz 3 dias de trevas no Egito. Eu falei sobre isso aqui. Os egípcios dividem o ser em 4 partes. Nós dividimos em espírito, alma e corpo. Os egípcios não. É a alma, o nome, o caráter e a sombra. Essas 4 coisas que continham a personalidade, a persona de um egípcio era baseada nessas 4 coisas. A alma, o nome, o caráter e a sombra. Por isso que eles tinham medo da noite, porque durante a noite a sombra sumia. E quando a sombra sumia, que eles pensavam: está faltando um pedaço da gente. Aí Deus falou: durante 3 dias vai ficar tudo escuro no Egito, para mostrar para vocês quem é Ra. Eu sou o sol da justiça. Não é Ra quem manda, eu acabo com a luz de Ra e acabou. E o que é interessante nisso aqui, irmãos, é que durante os 3 dias que faltou energia, que faltou luz, perdão, na casa dos egípcios não tinha claridade, na casa dos hebreus tinha. Porque Deus faz separação. Então anda-se pelo mundo, aí o mundo inteiro está em trevas, mas na sua casa resplandece a luz de Cristo Jesus. A última praga, a morte dos primogênitos. Qual divindade foi envergonhada com a morte dos primogênitos?
Isso aqui é muito interessante. Êxodo capítulo 12, do 29 ao 36. Qual divindade egípcia foi envergonhada? Eu vou te mostrar no próximo slide agora. Pode colocar o próximo slide, por favor. Êxodo 12, verso 12. Marca esse texto na sua Bíblia. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. A última praga, Deus envergonhou todos os deuses do Egito. Vou repetir, na última praga, na morte dos primogênitos, Deus envergonhou todos os deuses do Egito, porque nenhum dos 2.000 deuses foi poderoso para impedir a morte dos primogênitos. Porque Isaías 45, não há outro Deus além do nosso Deus, fora dele não há Deus, ele é o único Deus. Então, com a morte dos primogênitos, era Deus dizendo: não tem Deus no Egito que impeça quando eu quero agir. Todos os deuses do Egito foram envergonhados. E aí, eu vou deixar para a próxima semana, para nós falarmos sobre, coloca o próximo slide, por favor, deixa eu ver aqui, falarmos sobre a Páscoa, que é muito interessante, o que Deus faz ali com Moisés, que tem a morte dos primogênitos a partir do capítulo 11, depois a abertura do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho e o cântico de Moisés, tá? Deixa eu ver aqui o próximo slide. Eu acho que dá para a gente pontuar aqui só mais 3 slides, deixa eu ver, 3? Não. Nem sei quantos. Não, mais 7 slides, é muita coisa. 8. Eu acho que dá para a gente falar. Dá. Rapidinho dá. A morte dos primogênitos. Êxodo 11, do 5 ao 7, Deus anuncia a morte dos primogênitos. Por que Deus mata os primogênitos do Egito? Irmão, isso aqui é importante pontuar. Porque Deus já havia dado ordem a Moisés que alertasse a Faraó sobre essa possibilidade. E Deus deu 6 oportunidades a Faraó que libertasse Israel. Guarda o que eu vou te dizer aqui. Deus nunca exerce juízo sem antes não oferecer misericórdia. Vou repetir. Deus jamais exerce juízo sem antes não oferecer misericórdia. Por que é importante pontuar isso aqui, irmão? Aproveitando, e eu glorifico a Deus pela vida espiritual dessa igreja, que abre espaço num culto durante a semana para o aprendizado da palavra, para o aprendizado dos pormenores da Bíblia. Porque, irmão, aí fora, onde é que os ateístas, os céticos, aonde eles se pegam, os críticos da nossa fé? Nos pormenores da Bíblia, que é onde a gente passa batido, a gente não para estudar. Eu já vi muita gente dizer: o Deus do Antigo Testamento era um Deus sangrento. Por que ele matou os primogênitos do Egito? Tinha necessidade disso? Por que Deus mandou Saul matar os amalequitas? Só os amalequitas. Em Êxodo 17, os amalequitas se opõem a Israel no deserto. De Êxodo 17 até 1 Samuel 15, tem 500 anos de história. Deus deu 500 anos para Amaleque se arrepender. Depois de 500 anos, como o povo de Amaleque, mesmo vendo Israel vizinho ao seu lado, vendo tudo que Deus fez com o povo de Israel, Amaleque não se converteu, aí Deus mandou matar os amalequitas. Então guarde isso no seu coração. Deus nunca exerce juízo sem antes não oferecer misericórdia. E por que Deus mata os primogênitos? Vamos descobrir agora. Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23. Êxodo 4, 22 e 23. Olha o que Deus fala. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Presta atenção nisso aqui, irmão. Meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus está dizendo assim: Moisés, chega lá e fala com o Faraó, para libertar o meu primogênito. Porque se ele não libertar o meu primogênito, eu mato dele. Então Deus já tinha dito para Faraó, Deus já tinha avisado. Porque Deus nunca vai exercer juízo sem antes não oferecer misericórdia.
Faraó, você tocou no meu primogênito, agora eu toco no seu. Notinha de rodapé aqui, tem gente mexendo contigo e não está tendo noção de onde está entrando. Deus deu 6 oportunidades a Faraó. Próximo slide, por favor. Isso aqui é muito interessante. Eu vou ler com vocês o texto rapidinho, a gente vai orar agora. O texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó, mas você vai perceber que Deus só endurece o coração de Faraó a partir de Êxodo 9:12. De Êxodo 9 para trás, é o próprio Faraó que endurece o coração. Eu vou ler o texto para vocês. Êxodo capítulo 7, verso 13. Êxodo 7:13. Quando Moisés se apresenta diante de Faraó com o cajado, o texto diz: porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Olha só, Faraó endureceu o coração, não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Êxodo 7:23, na primeira praga: e virou-se Faraó e foi-se para sua casa, nem ainda nisto pôs no seu coração. Terceira vez, Êxodo 8:15, na segunda praga: vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Êxodo 8:19, a praga dos piolhos: então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Deus já tinha avisado, ele vai endurecer o coração dele. Êxodo 8:32, olha o texto: mas endureceu Faraó ainda desta vez seu coração e não deixou ir o povo. Êxodo 9:7, e Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Agora Êxodo 9:12, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. De Êxodo 9:12 em diante o texto diz: o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas de Êxodo 9:12 para trás, é o próprio Faraó que endurece o coração. Então Deus deu 6 oportunidades a Faraó, e nas 6 ele endureceu o coração. Deus falou: já que você endureceu o coração 6 vezes, agora o 7º, eu vou endurecer seu coração. Por quê? Porque eu não quero mais negociar contigo. Então Deus não é só Deus de primeira e segunda oportunidade, não. Deus da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Mas Deus é longânimo em irar, mas uma hora ele ira. E Deus deu 6 oportunidades a Faraó. Como Faraó não amoleceu o coração, Deus falou: agora não tem mais negócio, agora os primogênitos vão morrer, porque você tocou nos meus primogênitos. Porque um dos nomes do nosso Deus é justiça. E eu vou aplicar o texto aqui agora para a gente poder encerrar. Deus tem dado oportunidade a gente de se consertar contigo, com a igreja e com quem Ele tem se levantado. E Deus está dizendo: estou dando oportunidade, mas se não aproveitar a oportunidade, não vai ter mais negócio, vai ter juízo. Você pode me ajudar a adorar a Deus aqui essa noite? Porque Deus é Deus de oportunidade, mas também é Deus de juízo. Não impute a Deus uma coisa que Ele não é. Deus não deu oportunidade. Deu sim. Faraó que não quis. E aí Deus está dizendo: Moisés, tudo isso ainda não é nada perto daquilo que você vai ver eu fazer. Deus abençoe sua vida.